Bem, uma outra coisa que é muito importante a gente fazer é a equivalência de taxas, porque nós estamos dizendo que a taxa de juros daqui tem que falar a mesma língua dos períodos daqui. Então, o número de períodos e a taxa de juros tem que falar a mesma língua, tem que estar falando sempre do mesmo período. Se o período é mensal, a taxa de juros tem que ser mensal. Se o período é bimestral, a taxa de juros bimestral. E assim sucessivamente. Para juros simples. Para juros simples é muito fácil, né? Por quê? Porque como tudo é linear, basta você sair dividindo taxa, multiplicando taxa, que você resolve a tua vida. Então, por exemplo, se você tiver uma taxa anual de 24% e quiser uma taxa semestral, se é 24 por ano, cabem 2 semestres no ano, 12% ao semestre, resolveu o teu problema. Se você tem 24% ao ano e quiser a taxa mensal, 0,24 dividido por 12, 0,02 vezes 100, 2% ao mês, resolveu o teu problema. Mas e se você não estiver falando de juros simples e estiver falando, isso sim, de juros compostos? Se você estiver falando de juros compostos, não dá para dividir taxa, não dá para multiplicar taxas. Por que não dá para dividir taxas e não dá para multiplicar taxas? Por causa do JK. É por isso que eu mostrei o JK para vocês. Porque quando a gente está falando de juros simples, a nossa parcela de juros é sempre igual em todos os períodos. Logo eu posso dividir taxa, multiplicar valor, que dá sempre a mesma coisa. Em juros compostos, não. Em juros compostos, cada parcela de juros é diferente das outras. Se cada parcela de juros é diferente das outras, eu não posso sair multiplicando taxa. Eu não posso sair dividindo taxa. Eu tenho que compor a taxa de juros. A forma mais simples de fazer isto é utilizar a fórmula fundamental, 1 mais i elevado a n. Então, sempre que nós quisermos a taxa para um período grande, e nós tivermos a taxa do período pequeno, então nós estamos indo do pequeno para o grande, do período pequeno para o grande, só lembrando que grande ou pequeno é uma questão de referência, né? Se eu estou querendo, por exemplo, a taxa do ano, o mês é pequeno. Se eu estou querendo a taxa do mês, o dia é pequeno, né? Então, o que é pequeno ou grande, o número de período, o tamanho do período aí, né? É uma questão de referência. Então, sempre que eu tenho um período pequeno e quiser para o período grande, eu faço isso, ó. O i do período grande é 1 mais o i do pequeno elevado a n menos 1. Se você quiser percentual, claro que vezes 100, né? Então, 1 mais i elevado a n menos 1 vezes 100, você vai encontrar a taxa do período grande. Se você quiser a taxa do período pequeno e tem a do grande, é a operação inversa. Ou seja, você vai achar raiz ou elevar a 1 sobre n, que é a mesma coisa que achar raiz. Então, o i pequeno vai ser 1 mais o i grande elevado a 1 sobre n menos 1, claro que vezes 100, se você quiser percentual. A regra geral é essa, né? Ó, i equivalente vai ser igual a 1 mais o i que eu quero dividido pelo i que eu tenho menos 1. Mas essa daqui acho que fica mais simples. Ó. Quero o período grande, 1 mais a taxa do pequeno elevado a n menos 1. Quero a do período pequeno e tem a do grande, 1 mais a do grande elevado a 1 sobre n menos 1. Estes resultados, claro que multiplicado por sempre, eu tenho o resultado percentual. Olha aqui, por exemplo, ó. Qual a taxa de juros anual, para juros compostos, evidentemente, correspondente a uma taxa de juros mensal de 5%. Como eu disse, eu não posso sair multiplicando taxa. Então, se eu tenho 5% ao mês, né, evidentemente que no ano eu não tenho 60%. Porque 60% seriam 12 vezes os 5%. E eu não posso sair multiplicando taxa. Eu tenho que compor a taxa. Então, se eu quiser o I anual, o que eu tenho? Eu tenho mensal. Mensal é pequeno. Então, eu estou procurando o I grande. 1 mais o I mensal, 1,05, elevado à 12ª. Por que a 12ª? Porque cabem 12 meses no ano. Menos 1. Claro que se eu quiser percentual, vezes 100. Portanto, o meu I anual vai ser 0,79586 ou 79,586% ao ano. Portanto, 5% ao mês não corresponde a 60% ao ano. Em juros compostos, 5% ao mês corresponde a 79,586% ao ano, quase 80%. 5% ao mês representam quase 80% ao ano para juros compostos. 5% ao mês não corresponde a 60%. 60% se fossem juros simples. Como o mercado trabalha com juros compostos e postecipados, 1 mais i elevado a n, 1 mais 0,05 elevado à 12ª, que vai te dar uma taxa de juros, portanto, de 79,586%. Outra coisa, 5% ao mês não corresponde a 10% ao bimestre.
5% ao mês corresponderá a 10,25% ao bimestre, que seria 1,05 elevado ao quadrado menos 1 vezes 100, se você quiser percentual. Então, 5% ao mês corresponde a 10,25% ao bimestre. Ora, se 5% ao mês não corresponde a 10% ao bimestre, é claro que 10% ao bimestre também não corresponde a 5% ao mês. Aí é a operação inversa. Ó. Se eu quiser o I mensal a partir de uma taxa bimestral de 10%, eu estou fazendo o quê? Estou procurando o I pequeno, porque este é mês, este é bimestre, bimestre maior do que o mês. Portanto, o I mensal vai ser 1 mais 0,10, 1,10, elevado a 1 sobre 2, elevado a meio. Por que 1 sobre 2? Porque cabem 2 meses no bimestre. Isso menos 1, e se eu quiser percentual, vezes 100. Portanto, o I mensal de 10% ao bimestre é 4,88%. Então, repetindo, 5% ao mês não corresponde a 10% ao bimestre. 5% ao mês, para juros compostos, corresponde a 10,25% ao bimestre. 10% ao bimestre não corresponde a 5% ao mês. 10% ao bimestre corresponde a 4,88% ao mês. 5% ao mês não corresponde a 60% ao ano. 5% ao mês corresponde a 79,586% ao ano. Assim como 60% ao ano também não será 5 ao mês. 60% ao ano será 3,99% ao mês. Portanto, sempre que nós estivermos falando de juros compostos e postecipados, nós não podemos sair dividindo taxas ou multiplicando taxas. Nós temos que compor as taxas. E esta é uma forma de fazer essa composição. Aí tem alguns exercícios que talvez depois valha a pena aí vocês fazerem a composição de taxa, tá? No livro tem alguns exercícios que depois talvez valha a pena fazer a composição de taxa. Eu só vou fazer esses 3 aqui com vocês, esses 3 exercíciozinhos com vocês, usando para isso a calculadora financeira, usando para isso a HP, para que vocês possam então verificar como é que a gente faria, como é que a gente operacionalizaria a calculadora para poder responder a essas questões aqui. Eu vou montar os fluxos gráficos aqui, aí nós vamos projetar na tela a calculadora e nós vamos fazer o cálculo pela calculadora. Ó, então nós estamos dizendo o seguinte, são 3 pequenos exercícios, como eu disse, eles são diretos, então é muito fácil, né? Parece que nem mesmo é necessária a montagem de fluxo gráfico e algébrico, mas eu aconselharia a vocês, mesmo para esses exercícios mais simples, fazer essa montagem gráfica, fazer essa montagem algébrica, porque a hora que eu tiver que analisar um projeto mais elaborado, eu já estou habituado com a metodologia, tá? E essa metodologia, ela faz com que fique muito mais simples as coisas que nós tivermos que calcular. Vamos lá para o exercício que nós estamos chamando de 21. Por que 21? Porque está no nosso livro, tá? Estão naquelas páginas que estão ali, 38 a 40. Lá tem uma série deles, lá tem muitos exercícios lá, se vocês quiserem continuar treinando. Exercício 21. Calcular o montante ou valor futuro correspondente a uma aplicação de 150 mil, a taxa de juros compostos de 2% ao mês durante 2 anos. Então, o que nós estamos dizendo aí no exercício número 21, o nosso fluxo de caixa é este, ó, fluxo gráfico, ó. Nós estamos dizendo que nós queremos calcular o montante a partir de uma aplicação de 150 mil. Então, aqui nós temos uma saída de caixa de 150 mil. Nós estamos dizendo que nós temos 2 anos de aplicação a 2% ao mês. Aí eu tenho 2 coisas que eu posso fazer. Qual delas? É indiferente. Ou eu vou pegar os 2% ao mês e transformar em taxa anual, ou eu vou pegar o ano e transformar em mês. O que eu preciso deixar? A mesma unidade de tempo. Qual das 2 eu faço? Tanto faz, fica realmente a seu critério. Aqui eu vou fazer 24 meses, tá? Então, já que eu estou falando de 2 anos, eu estou falando de 24 meses. Eu estou dizendo que aqui na data zero eu tenho uma saída de caixa de 150 mil durante 2 anos. E eu estou falando que a minha taxa de juros aqui, ó, é de 2% ao período, né? 2% ao mês para esse exercício especificamente. O 23 diz assim, ó, quanto terei daqui a 12 meses se aplicar hoje 200 mil? Então, o 23, aplico hoje 200 mil. Quanto terei daqui a 12 meses se aplicar hoje 200 mil, uma taxa de juros compostos de 5% ao bimestre? Juros compostos de 5% ao bimestre. Ora, se eu estou falando que é a
a minha unidade de tempo da taxa é bimestral e a unidade de tempo da aplicação é mensal, ou eu mexo com o período ou eu mexo com a taxa. Qual dos dois? Também tanto faz, é indiferente. Vou continuar mexendo com... Não, isso aqui eu vou mexer com a taxa. Eu vou falar aqui então que eu tenho 12... Vamos fazer mensal, é bimestral mesmo, vai? 6 bimestres e aqui eu tenho uma taxa de juros de 5%. Então nós estamos dizendo que temos 6 bimestres, por quê? Porque nós estamos falando em 12 meses, tá? 12 meses, 5% ao bimestre. Podia ter mexido aqui, tá? Podia ter mexido aqui. Transformava essa taxa de 5% ao mês, bimestral e mensal, e usava 12 meses. 24º, determinar o principal ou capital que produza um montante de 32 mil quando sujeitos a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês após 8 meses de aplicação. Então aqui o nosso exercício de número 24, nós estamos dizendo que o nosso horizonte de planejamento é de 8 meses. Nós estamos dizendo que a nossa taxa de juros é de 3% ao mês. E estamos dizendo que aqui, na data 8, nós teremos direito a receber 32 mil. Essas aí são as nossas notações gráficas, né? Então esse texto que está aqui no slide, ele está substituído por esses 3 gráficos. Esses 3 gráficos têm todas as informações que estão aqui, ó. É por isso a importância do fluxo gráfico. Eu tenho de uma maneira muito mais clara a situação que vai ser analisada. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou montar para essa situação gráfica a minha situação algébrica. Para essa representação gráfica, eu vou montar minha representação algébrica. Então se eu montar minha representação algébrica aqui do exercício número 21, eu digo que eu vou querer o resultado disso, a soma disto, na data 24. Como é que a gente trabalha, pessoal? É muito simples. Você vai no fluxo e lança o valor que você tem no fluxo aqui. Qual o valor? Todos quantos você tiver. Por exemplo, aqui você diz que você tem 150 mil. O que é que você vai fazer logo na sequência? 150 mil vai abrir um parêntese. A primeira letra que eu colocarei aqui vai ser aquilo que eu tenho. Nesse caso específico, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero saber o valor aqui, ó, neste ponto, no futuro. Portanto, esses 150 mil estão isolados à esquerda de onde eu quero chegar. Estão isolados na data 0 e nós queremos ir para a data 24. Portanto, o movimento que nós vamos fazer com esses 150 mil é este, ó. Isto é um PV, um valor no presente. Eu quero o quê? O valor no futuro, o FV. Quantos períodos eu tenho? 24. Que taxa eu estou usando para isso? 2%. Então, o que eu estou dizendo aqui? Aquilo que eu quero a soma da data 24, eu tenho 150 mil que estão no presente, eu vou deslocar para o futuro, durante 24 períodos a 2%. Como eu faço esse cálculo na HP? É muito simples. Quer ver, pessoal? Venha para cá, ó. CLX, eu limpo o meu visor. Azul CLX, eu limpo o meu fluxo de caixa, se de repente eu tiver algum valor lá lançado que eu deixei para trás. E amarelo CLX, eu limpo a função cálculo. Qual é o valor que eu tenho lá? 150 mil. Então eu vou digitar 150 mil, olha lá, 150 mil, ele é um PV. Eu sempre entro com aquilo que eu tenho, ó, sempre entro com aquilo que eu tenho, 150 mil PV. Eu estou dizendo que o meu horizonte de planejamento são 24 períodos. 24 períodos. O horizonte de planejamento é o N, 24 períodos. Percebam que não importa mais se é mês, se é ano, são 24 períodos. Que, aliás, estão determinados pela taxa de juros, que é de 2%. Ó. 2 é o meu I. Então, como essa taxa de juros é mensal, estou falando que são 24 meses. Então, o que eu ofereci para a máquina? Eu ofereci para a máquina aquilo que eu tenho, o valor no presente. Eu ofereci para a máquina aquilo que eu tenho, a taxa de juros. Eu ofereci para a máquina aquilo que eu tenho, o número de períodos. E eu vou solicitar que ela me dê aquilo que eu desejo. Eu desejo o FV. Portanto, eu digo que eu vou ter direito a receber, lá no futuro, 241.265 dinheiros com 59 centésimos de dinheiros ou centavos. Portanto, lá no futuro, se eu aplicar hoje 150 mil por 24 períodos a 2%, lá no futuro terei direito a receber 241.265
R$265,59, ou dólares, ou ienes, ou libra esterlina, ou euros, enfim, a unidade monetária que melhor lhe convier. Este outro exercíciozinho aqui, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós temos dinheiro aqui, ó, do lado esquerdo do fluxo novamente. Por que do lado esquerdo? Porque nós queremos saber quanto ele vale aqui, ó, neste ponto, na data 6. Então nós estamos fazendo isso, ó, somatório na data 6. Por que somatório? Porque o somatório do principal mais os juros. Então, somatório na data 6 será igual 200 mil, que é um valor isolado à esquerda. Por que à esquerda? Porque é este o movimento que eu estou fazendo. Ó. Os 200 estão à esquerda, estou mandando para a direita, estou mandando para o futuro. Portanto, isto é um PV que eu estou enviando para o FV. Estou mandando para o futuro. Valor no presente para o valor no futuro. 6 períodos a 5%. Cálculo é muito simples. Quer ver? Ó? Vamos lá para a calculadora. De novo, CLX eu limpo o visor, azul CLX eu limpo o fluxo de caixa, amarelo CLX eu limpo a função cálculo. Sempre que você for fazer qualquer cálculo pela calculadora HP, é importante você limpar. Por quê? Porque ela carrega dados das operações anteriores. Então não custa nada, limpa, que aí você tem menos risco aí na sua operação. O que nós estamos dizendo lá? Que nós temos 200 mil. Então nós vamos oferecer para ela o que nós temos, 200 mil. Que para nós, ó, é um PV, é um valor no presente, ó. Vamos oferecer para ela. Nós temos 200 mil no presente. Nós estamos dizendo que o número de períodos é de 6 períodos, ó. Então lá, dito 6, é o nosso N. E nós estamos dizendo que nossa taxa de juros é de 5%. 5 é o I. De novo, o que nós fizemos? Oferecemos para a máquina o que nós temos. 200 mil no presente, 5% a nossa taxa de juros, 6 é o nosso número de períodos. O que a gente quer quanto isso vale no futuro? E isso no futuro valerá 268.019. Então, se aplicarmos hoje 200 mil pelo período de 6 meses, no futuro teremos direito a receber 268, né? 268.019 com 13 centésimos, aí 13 centavos. Então teremos direito a receber, lá no final do sexto período, 268 mil. Percebam que está negativo de novo o valor lá. Quer ver? Ó, dá uma olhada lá para vocês verem lá. O valor lá está negativo novamente. Ó. Se nós quiséssemos ele positivo, o que nós teríamos que fazer? CLX, vamos limpar o visor. Azul CLX, vamos limpar o fluxo de caixa. Amarelo CLX, vamos limpar a função cálculo. 200 mil CHS. Por quê? Porque aí você está dizendo para a máquina o quê? Que você aplicou esse dinheiro. Está dando negativo para ela. É o PV. 6, meia dúzia, é o nosso N. 5 é o nosso I. Queremos o valor no futuro. Olha lá, os mesmos 268.019 aparecem agora como positivo. De novo, a máquina te fornece a contrapartida do que você ofereceu para ela. Por quê? Porque ela é burra, ela não pensa, ela simplesmente responde automaticamente aquilo que você oferece a ela. Ofereceu negativo, dá o resultado positivo. Ofereceu positivo, dá o resultado negativo. Vamos fazer este último aqui, o 24. Nós estamos falando que queremos o inverso agora. Ó. Nós queremos saber quanto a gente tem que investir aqui para ter direito a receber 32 mil aqui. Portanto, o que nós queremos aqui é a somatório na data 0. Eu quero saber quanto eu tenho que investir hoje para ter direito a receber 32 mil daqui a 8 períodos. Portanto, eu tenho que a somatória na data 0 vai ser igual a 32 mil, que é um FV. Por que um FV? Porque ele está isolado aqui, ó. Isolado à direita. Ele está à direita de onde eu quero chegar. À direita de onde eu quero chegar. É um FV. O que eu vou fazer com esse FV? Vou querer o PV dele. Deixa eu passar aqui para baixo aqui para vocês conseguirem verificar e visualizar isso melhor. 32 mil é um FV, um valor futuro. O que eu quero saber? O valor no presente. Quantos períodos eu estou deslocando para o presente? Quantos períodos eu estou deslocando para a esquerda? Agora eu estou vindo para a esquerda, estou vindo para o presente. Estou vindo 8 períodos. Que taxa eu vou usar para isto?
3%. Então percebam que nós estamos querendo saber quanto eu invisto hoje para receber 32 mil no futuro. Pelo HP, como ficaria? Está lá os 268, CLX, eu limpo o visor. Ok? Aí eu venho aqui, tecla azul, CLX para limpar a função fluxo de caixa, tecla amarela, CLX eu limpo a função cálculo. O que eu tenho? 32 mil. 32 mil. Se eu oferecer negativo, a resposta é positiva. Se eu oferecer positivo, a resposta é negativa. Aí é indiferente. Então nós estamos dizendo que os 32 mil é um valor no futuro. Nós estamos dizendo que o nosso horizonte de planejamento são 8 períodos. Então 8 é o nosso N. E nós estamos dizendo que nossa taxa de juros é de 3%. 3 é o nosso I. O que a gente quer saber aqui? Qual é o valor no presente? Qual é o PV? Portanto, nós temos que o PV é de 25 mil. 261 dinheiros e 9 centavos. 25.261 dinheiros e 9 centavos. O que é que significam esses 25.261 dinheiros? Que se eu investir hoje 25.261 dinheiros, dentro de 8 períodos, uma taxa de juros de 3%, terei direito a receber 32 mil. É isso que significa. Portanto, o que nós estamos fazendo? Deslocando o dinheiro no tempo. O que nós fizemos até agora, pessoal? Lá atrás, no nosso slide, lá de trás, nós dissemos que nós tínhamos um triângulo de equivalência. E nós fizemos, por enquanto, o seguinte, Nós temos aqui o PV, o valor no presente, o FV, o valor no futuro, e o PMT, o valor que se repete, que se reparte. O que nós fizemos? Nós fizemos isto, do presente para o futuro e do futuro para o presente. Com este eixo, a gente faz qualquer cálculo de matemática financeira. Com essas duas fórmulas que nós mostramos para vocês, vocês fazem qualquer cálculo de matemática financeira. Lembrando que nós estamos falando o tempo todo de juros compostos e postecipados. Então, se a gente pensar em termos de juros compostos e postecipados, nós estamos dizendo que o valor no futuro, o F, vai ser igual ao valor no presente, o P, multiplicado por 1 mais I elevado a N. É este eixo aqui, né, de PV para FV, de PV para FV. E o caminho de volta, que seria do FV para o PV. Nós teríamos que o P vai ser igual a S dividido por 1 mais I elevado a N. Portanto, com estas duas formuletas aqui, a gente, interligando esses dois pontos do nosso triângulo, a gente faz qualquer cálculo de matemática financeira. Agora, existem situações, que a gente chama de situações especiais, onde nós não precisamos nos valer N vezes consecutivas deste eixo, onde a gente pode direto, a partir do valor no presente, encontrar a prestação, a partir do valor no futuro, encontrar a prestação, e a partir da prestação, encontrar o valor no presente ou no futuro. Então, o que nós vamos fazer na sequência é exatamente isto. Nós vamos fazer a interligação dessas outras duas pontas aqui do triângulo, com o caminho de volta, e desta outra ponta do triângulo com o caminho de volta, que vai ser quando eu tenho o valor no presente e quiser a prestação, ou quando eu tenho a prestação e quiser o valor no presente, ou quando eu tenho a prestação e quiser o valor no futuro, ou quando eu tenho o valor no futuro e quiser a prestação. Estas situações que a gente chama de situações especiais, elas só podem ser utilizadas, como o próprio nome diz, em eventos especiais, em situações especiais. Nós vamos deixar isto, que a gente está chamando de análise de situações especiais, para uma segunda parte dessa segunda aula. Nós vamos fazer isso agora com essas duas interligações das pontas do triângulo que estão faltando, e aí sim a gente vai parar, vai para a terceira parte da aula, que é um monte de exercícios pegando todas as situações juntas. Apenas vamos fazer alguns poucos exercícios usando aquele eixo. Eu gostaria que vocês fizessem isso, que vocês fizessem alguns exercícios utilizando de P para S, de PV para FV, e na sequência a gente entra então em análise de situações especiais. Então,
Então nós vamos pegar essa segunda aula e vamos dividir em 2 pedaços. A gente para esse pedaço nesse momento, para que vocês possam treinar um pouquinho essa parte, e logo na sequência a gente entra na análise de situações especiais. Isso é importante, principalmente para aqueles que estão tendo o primeiro contato com a matéria, para não ficar um volume tão grande de assuntos todos juntos. Então essa segunda parte da matéria, essa segunda parte da nossa aula, a gente vai dividir em 2 e já já a gente volta, a gente retoma, fazendo a interligação, portanto, do PMT com o PV e do PMT com o FV. Ou seja, do valor que se repete da prestação com o presente, do valor que se repete da prestação com o futuro. Ok? A gente volta a se falar logo em seguida. Por gentileza, façam alguns exercícios desses para vocês poderem se habituar um pouco mais, tanto com a calculadora como com a própria metodologia. Por enquanto, muito obrigado novamente. A gente volta a se ver em instantes. Tchau.